Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 12 de abril de 2021. Gente, o presidente Bolsonaro havia dito que iria anunciar até o final de março o partido ao qual ele iria se filiar para concorrer às eleições de 2022, já que não dá tempo de concluir o Aliança pelo Brasil até o ano que vem. Estamos chegando em meados de abril e o presidente ainda não disse em que partido vai se filiar. O objeto do meu vídeo de hoje não é exatamente esse, qual partido o presidente vai escolher, mas é chegar a uma reflexão sobre os problemas da direita brasileira em relação à questão do partido político, à luz da história e da transformação, da origem e da transformação dos partidos políticos. Vamos lá, gente. Os partidos políticos são uma invenção recente da época das revoluções europeias, das revoluções burguesas dos séculos 17, 18 e 19. Mas a participação política e a democracia representativa existem há muito tempo. Quem inventou a democracia foram os gregos, num período chamado da Grécia Clássica, lá em cerca de 250 anos antes de Cristo, eles inventaram a chamada democracia direta. O que é a democracia direta? É um modelo de processamento das decisões coletivas da comunidade com a participação direta dos cidadãos em assembleias públicas. Direta por quê? Porque não existe delegação de representação, ou seja, os gregos se reuniam em assembleias e cada cidadão discutia e votava levantando o braço nas assembleias, sem delegar mandato para que alguém o representasse, por exemplo, numa instância como um determinado poder legislativo existente hoje. Hoje e em Roma. Mais ou menos nessa época, 250 a.C., os romanos invadiram a Grécia e os romanos tinham por hábito absorver a experiência cultural dos povos que eles conquistavam. E a Grécia naquela época era uma das civilizações mais adiantadas que existiam. Os romanos então beberam na fonte da sabedoria grega e aperfeiçoaram o sistema, criando a chamada democracia representativa. Em Roma, uma cidade que chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes, a República Romana possuía um Senado. E faziam-se eleições mais ou menos aos moldes das eleições que existem até hoje. Mas não existiam partidos políticos. Os senadores eram legisladores eleitos pelo povo. Então havia lá o imperador, que estava acima de todos, o Senado, que era um poder da República Romana encarregado de representar o povo e redigir as leis, as legiões. Naquela época, para os romanos, a força armada era um poder do império, e assim funcionaram os romanos, então criando uma sociedade com leis escritas, instituições jurídicas e políticas e administrativas. O modelo de democracia que nós temos hoje no Ocidente, de certa maneira, foi copiado dos romanos. E ele nasceu com o surgimento das democracias ocidentais, depois do fim do período do absolutismo que sucedeu o feudalismo na história da humanidade. Os revolucionários dos séculos 17, 18 e 19 se depararam com a necessidade de criar um novo sistema político. No caso específico da França, por exemplo, em que eles decapitaram o rei, ao contrário do que fizeram os ingleses, que deu origem ao regime parlamentarista, os franceses ficaram sem a monarquia. O poder máximo da República Francesa era, na época, o poder revolucionário, a Assembleia Nacional Constituinte. Não havia partidos políticos nessa época. Como é que funcionava a coisa? Era mais ou menos assim. Imaginem a França revolucionária, o povo revelado por todo lado, decapitaram o rei e definiram a criação da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, um corpo de legisladores, a imagem e semelhança lá do Senado romano, para criar as leis da França republicana. Como é que eram eleitos os representantes do povo para a Assembleia Constituinte? Eles não eram eleitos como os deputados de hoje, com mandatos de 4 anos. Então o povo se reunia em assembleias nas comunidades
e elegia delegados, ou seja, delegado por quê? Porque o povo delegava a eles o poder de ir a Paris, na Assembleia Nacional Constituinte, votar as leis da nova Constituição de acordo com as propostas que eles haviam defendido nas assembleias, nas comunidades. Então o sujeito queria ir a Paris representar a sua cidade, a sua comunidade, ele dizia: vote em mim porque eu vou a Paris e vou defender que sobre tal assunto, sobre propriedade privada, a lei deva ser assim, assim, assado. Então o sujeito era escolhido e ele ia a Paris, participava da Assembleia Legisladora e votava apenas exclusivamente naquilo que ele havia recebido delegação para votar, né? Hoje em dia os mandatos parlamentares eles têm uma liberdade, né, de votar lá o deputado eleito conforme ele acha que o seu representante votaria se ele estivesse lá. A ideia de delegar a representação está assentada neste fundamento. Como a sociedade é muito numerosa, há muitos habitantes e não há mais como reunir todo mundo em praça pública, nem num estádio de futebol caberia tanta gente quanto tem na maioria das cidades do mundo hoje, nós então delegamos o mandato para que alguém nos represente lá, supondo que lá na Assembleia Legislatura ele votará como se fôssemos nós, como se nós votaríamos se nós estivéssemos lá. Pois bem, como é que nascem os partidos políticos então? Bom, com a sucessão das assembleias, determinados indivíduos votavam de forma parecida em cada votação. E em função dessa sucessão de votações em que eles se agrupavam pela maneira como votavam, ou seja, eles concordavam entre si, eles começaram a se organizar em pequenos grupos de deputados com ideias parecidas. Então, isso deu origem aos partidos nos parlamentos. Um movimento similar aconteceu na sociedade, ou seja, já que lá no parlamento os nossos representantes votam dessa forma, votam parecido, concordam com essas ideias, vamos nos organizar aqui na nossa cidade, aqui na base da sociedade, para eleger representantes que pensam como nós. Então, assim como surgiram grupos de deputados, de representantes no parlamento, que votavam de forma parecida sucessivamente, surgiram na sociedade grupos de cidadãos que se organizavam para eleger deputados que os representassem no parlamento. E desta fusão entre cidadãos organizados, que se organizam para eleger deputados, e deputados eleitos por cidadãos organizados, surgiram os partidos políticos. A coisa foi mais ou menos assim, não estou sendo preciso aqui, tem um pouquinho de ficção, mas é para efeito didático, para vocês compreenderem como é que se deu este processo. Um sociólogo, um cientista político francês chamado Maurice Duverger, na década de 50 do século XX, resolveu estudar os partidos políticos. A edição desse livro, original em francês, é de 1951. Eu tenho aqui, ó, gente, uma edição em espanhol, que é um pouco mais recente, mas bem antiga. Você não acha mais esses livros em edições novas. A Universidade de Brasília, durante uma época, tinha uma coleção muito interessante de livros clássicos da ciência política. Vou botar a capinha aí na tela para vocês verem. Tem uma edição desse livro, chamado Os Partidos Políticos, do Maurice Duverger, que vocês só encontram em sebo. Mas estamos falando aqui de um estudo da ciência política dos anos 50 do século XX sobre modelos de partidos europeus. Vou falar para vocês aqui apenas para efeito didático, porque hoje em dia é muito difícil encontrar partidos que se organizem dessa forma, mas Duverger criou uma tipologia e nessa tipologia há 4 tipos de partidos. O primeiro tipo é o que ele chama de partidos de comitê. São partidos de elite, ou seja, partidos que não estão interessados em buscar massas de filiados. Poucas pessoas com alta qualificação intelectual, formação profissional, organizam-se no partido para representar interesses, representar ideias, e eles só buscavam a sociedade e os cidadãos em épocas eleitorais. O segundo tipo de partido é o partido de seções.
mais afeto à tradição dos partidos socialistas. São partidos organizados por base geográfica e eles tinham inserção, enraizamento na sociedade, nos sindicatos, nas associações, nos bairros, e também faziam atividades de formação política, de educação da classe trabalhadora. Portanto, eles eram chamados de partidos de massas, tinham o objetivo de cooptar a maior quantidade possível de gente para suas fileiras e de educar politicamente a sociedade, a população, os trabalhadores para as ideias socialistas. Depois, os partidos de células, mais ligados à tradição dos partidos comunistas. Os partidos comunistas surgiram numa época em que a perseguição política, especialmente aos comunistas, era muito forte. Então, eles se organizaram clandestinamente. As células são organismos de poucos ativistas que, em geral, se conheciam apenas por um codinome, um nome de guerra, se reuniam secretamente, se organizavam por local de trabalho, por fábrica ou eventualmente por base geográfica e definiam ali diretrizes para a luta política. Como eram partidos comunistas, revolucionários, as discussões se davam em torno de greves, mobilizações, manifestações, enfim, sobre como fazer a revolução. Eram partidos também de quadros, partidos de elite, ou seja, militantes que estudavam muito, estudavam o quê? Teoria marxista da revolução, o leninismo, né? O teórico desse tipo de partido, desse tipo de organização, foi o Lenin. Na época da Rússia revolucionária, o czar russo, o regime russo, perseguia muito os comunistas, então eles se organizavam desta forma para fazer a revolução. Hoje em dia, praticamente não existem mais partidos que se organizem dessa forma. Um que outro partido aí, desses mais radicais à esquerda, ainda usa essa metodologia, mas ela está praticamente superada. Tá? Então, a título de curiosidade, se vocês quiserem ler, quiserem conhecer, tentem achar esse livro aí nas livrarias virtuais, nos sebos virtuais de livros. Como eu disse, não há edições atualizadas dessa bibliografia. Bom, a legislação brasileira não confere liberdade de organização aos partidos. Ou seja, se você quiser criar um partido no Brasil, deve obedecer à estrutura organizacional que a lei determina. E a lei determina que essa estrutura organizacional é baseada em diretórios nacionais, diretórios estaduais, diretórios municipais e diretórios distritais, diretórios por zona eleitoral. O nome correto é diretório zonal. Então, há uma estrutura organizacional em que esse partido tem lá uma sede, como se fosse uma associação, que é frequentada lá pelos seus dirigentes, e os membros do partido, os filiados, se o partido for democrático, né, coisa que é rara no Brasil, elegem lá os dirigentes do diretório zonal, do diretório municipal, do diretório estadual, do diretório nacional. Na prática, não é bem assim, e em seguida eu vou voltar a este assunto. Bom, outro estudo interessantíssimo sobre partidos políticos que vale a pena conhecer, tem também uma edição da UNB chamada Sociologia dos Partidos, vou botar a capinha aí na tela para vocês verem, é de um cientista político alemão do início do século XX chamado Robert Michels. Ele foi um estudioso do SPD, o Partido Socialista Operário Alemão, partido criado por Karl Marx. Ele partia do pressuposto ou da ilusão de que, sendo um partido operário, o Partido Socialista Alemão deveria ser o mais democrático dos partidos. E ele se debruçou a estudar o comportamento e o funcionamento do partido e se surpreendeu ao descobrir que não era assim. Nessa época, na virada do século XIX para o século XX, o sociólogo alemão Max Weber já se dedicava a estudar o fenômeno da burocracia. Ou seja, a sociedade capitalista industrial tinha compartimentalizado a produção, criado a linha de montagem, a linha de produção, o trabalho especializado e, consequentemente, para administrar o trabalho especializado,
havia surgido uma nova categoria profissional, a do administrador ou do burocrata, o indivíduo que é encarregado de gerir as partes fragmentadas das cadeias de produção, e este modelo de organização burocrática se expandiu para toda a sociedade. As instituições todas funcionavam desta maneira, todas elas têm um departamento administrativo, com a sua tesouraria, com seu almoxarifado, com os seus departamentos gerais de gestão administrativa, financeira e assim por diante. Nos partidos políticos não é diferente. E o que Robert Michels descobriu? Assim como Max Weber percebeu que as burocracias com o tempo desenvolvem vida e interesses próprios, nos partidos políticos os dirigentes costumam se encastelar nos postos de direção e ao longo do tempo, ao invés de defenderem as causas, o programa, as ideias do partido, eles começam paralelamente a lutar para preservar as suas posições de poder na estrutura partidária. Partidos políticos antigos, grandes, têm estruturas enormes, sedes, funcionários, movimentam dinheiro e, consequentemente, quem está à testa dessas organizações não tem apenas poder político, em geral, são indivíduos profissionalizados para gerir esses partidos e passam a lutar por estes empregos, pelo direito de comandar a máquina burocrática dos partidos, definir os destinos da organização, pensando sempre paralelamente em como é que eles vão se manter nestes cargos, já que vivem da política. Não são deputados, não são legisladores, mas são profissionais da política. Isto é o que Robert Michels chamou de lei de ferro da oligarquia, ou lei de bronze, conforme a tradução do alemão para outros idiomas. No que consiste a lei de ferro da oligarquia? Ele diz: toda a organização moderna demanda uma liderança especializada. Especializada em quê? Em administrar. E ao longo do tempo, esta liderança especializada se transformará numa oligarquia. Qual é a definição de oligarquia na sociologia e na ciência política? Governo de poucos, ou seja, um grupinho de burocratas que se encastela na direção dos partidos e lá permanece a vida toda. Assim é na maioria dos partidos. Se vocês fossem se dedicar a fazer, por exemplo, uma tese de doutorado sobre a estrutura dos partidos políticos no Brasil, todos eles, vocês vão descobrir que há muito pouca renovação, muito pouca ou quase nenhuma. Bom, voltando ao caso brasileiro então, a legislação dos partidos políticos brasileiros, apesar de ser mais uma clara interferência do Estado nos partidos, os partidos deveriam ser organizações livres. Eu quero fundar um partido, eu fundo, eu faço o partido como eu quiser, eu me organizo, eu funciono como quiser. Mas não é assim, como eu disse antes aqui no vídeo, você, para ter um partido, é obrigado a estruturá-lo dessa forma, com os diretórios nacional, diretórios estaduais, municipais e zonais. Se você não obedecer esta organização, você não consegue legalizar o partido. O PT, na sua origem, chegou a tentar uma estrutura paralela ao estilo dos partidos socialistas de seção. Existiam lá os núcleos do partido, núcleo de bairro, núcleo de fábrica, núcleo do MST, o núcleo dos negros, das mulheres, dos jovens e toda uma estrutura paralela que funcionava. Então o partido tinha uma estrutura legal para responder à legislação, mas essa estrutura paralela era que comandava de fato a lógica de funcionamento do partido, e depois eles formalizavam, segundo a legislação exigia, os procedimentos, as atas das reuniões nessa estrutura oficial que a legislação exige. Mas isso acabou. À medida que o partido foi chegando ao poder, foi ocupando postos burocráticos no Estado, ele virou um partido igualzinho aos outros, com a sua burocracia, com a sua lei de ferro própria da oligarquia. Sim, os dirigentes do PT, como em outros partidos, também são um bando de burocratas funcionários do partido que
que lutam para se perpetuar nos cargos de comando. No Brasil, a legislação, apesar dessas regras, sempre foi muito flexível. E no Brasil nós temos um problema, que é o financiamento público dos partidos. O fundo partidário, que é antigo, o fundo eleitoral, que é mais novo, ou seja, dinheiro dos nossos impostos, que é dado aos partidos para eles exercerem as suas funções. Ainda o famigerado horário eleitoral gratuito, um tempo no horário de televisão que nós pagamos também. As emissoras de televisão abatem no seu imposto o tempo que elas usam para exibir a propaganda gratuita entre aspas. Ela é gratuita para os partidos. Nós pagamos com dinheiro dos nossos impostos, porque a emissora de TV cobra do governo, em troca daquele horário no qual não estará exibindo comerciais, estará exibindo horário eleitoral gratuito, um desconto no imposto equivalente ao que ela estaria faturando em comerciais de televisão naquele mesmo horário. Em função disso, o que aconteceu? Começaram-se a criar partidos de negócios, ou seja, o sujeito viu que se ele criasse um partido, ele poderia de cara ganhar uma parcela do fundo partidário e agora mais recentemente do fundo eleitoral. Você sabe como é dividido o fundo partidário e o tempo eleitoral? É o seguinte, 50% é dividido igual entre todos os partidos. Os outros 50% são divididos conforme o tamanho da bancada de deputados federais de cada partido. Então, todo partido, tendo ou não tendo deputado, no momento em que ele é legalizado, já abocanha uma grana dos nossos impostos. E aí, conforme o tamanho do partido, quanto mais deputado o partido tem, contando com a saída da urna, ou seja, se o deputado muda de partido, o dinheiro não vai, fica no partido pelo qual ele foi eleito, mais dinheiro ganha. Então, teve gente, muitos espertinhos, que começaram a criar partido para abocanhar esta grana. Muitos desses partidos, e é por isso que no Brasil tem um monte de partidos, não tem problema nenhum ter um monte de partidos. Os Estados Unidos tem mais de 400 partidos, mas não recebe dinheiro público, então só valem lá de fato o Partido Republicano e o Partido Democrata, que são partidos que valeriam um estudo específico. Eles fazem parte do sistema político norte-americano, são instituições de acesso ao poder vinculados ao sistema eleitoral e ao sistema democrático americano de uma maneira específica, não é assunto aqui do nosso vídeo. Eu já fiz live aqui no canal explicando como funciona o sistema eleitoral norte-americano. Então, nós temos esse problema. Durante muito tempo, a legislação brasileira foi muito flexível, muito permissiva, e isso é que explica o fato de que nós temos cerca de 30 partidos registrados no Brasil, e se continuar assim, teremos mais uns 70. É a fila de registro de partidos na Justiça Eleitoral. Como a bagunça ficou muito grande, a legislação foi mudada. Foi criada a cláusula de barreira e foi definido o fim das coligações proporcionais. Coligação proporcional é um artifício no qual os partidos pequenos, essas legendas de negócio que não elegem nenhum deputado, pegavam carona nos partidos grandes. Então, eles sentavam com um partido grande e diziam assim: eu te deixo usar o meu tempo eleitoral de televisão, do horário eleitoral gratuito, e nós nos juntamos para fazer uma bancada de deputados. Então, a coligação passa a funcionar como se fosse um partido, e o candidato de um partido pequeno, que nunca se elegeria, termina se elegendo na carona de um partido grande. Há um outro joguinho aí, que é do voto proporcional, que faz com que a gente vote num candidato e o nosso voto vai parar em outro. Isso acontece graças ao quociente eleitoral, que eu não vou explicar aqui, já expliquei em outros vídeos, e essa questão das coligações. Pois bem, as coligações na proporcional foram proibidas e foi criada uma cláusula de barreira. Portanto, se numa sequência de eleições, a partir desta última que passou até as próximas, o partido não conseguir eleger uma determinada quantidade de deputados em 9 estados da federação e não atingir, eu não me lembro exatamente o percentual, 1 ou 1,5% dos votos nessa mesma quantidade de estados, ou seja, se o partido não consegue formar uma bancada nacional
com pelo menos um partido em 9 estados, ou seja, pelo menos 9 deputados, ou não consegue fazer pelo menos 1% dos votos em 9 estados da federação, eu acho que é isso, gente, tá? Desculpem aqui a imprecisão, esqueci de pesquisar antes de entrar aqui, mas se vocês derem um Google aí, vocês vão descobrir qual é a regra da cláusula de barreira e vão saber que ficou muito mais difícil viabilizar partidos pequenos, partidos novos. O espírito da lei é, portanto, dificultar o surgimento de novos partidos. E é isso que causou o problema para a Aliança do Brasil. Sem falar, inclusive, que o TSE tem má vontade. É bom lembrar, os dirigentes do TSE são membros do STF. Imagina que eles iam ser simpáticos à criação de um partido político conservador ligado ao presidente Bolsonaro. Esta é a situação que temos, por isso temos extrema dificuldade de criar novos partidos. Para mim seria muito simples enxugar o número de partidos. Basta acabar com o fundo partidário, o fundo eleitoral e o horário eleitoral gratuito de televisão. Assim, sobrariam apenas partidos que de fato têm por objetivo representar ideias, programas de governo, representar interesses da sociedade e não interesses de picaretas que querem meter a mão no dinheiro público. Essa é a realidade. O fato é que surgiu um enorme movimento conservador no Brasil a partir de 2013 e 2015 com o impeachment da Dilma. Esse movimento hoje é o que dá sustentação ao governo do presidente Bolsonaro. Temos aí uma fatia enorme da sociedade brasileira, somos cerca de 30% de conservadores politizados na sociedade brasileira e não temos um partido para nos representar. Está aí o presidente Bolsonaro correndo de um lado para outro, sentando com picaretas que são os donos dessas pequenas legendas e tentando resolver o problema da legenda pela qual ele vai concorrer. Eu já fiz um vídeo aqui no canal quando o presidente estava paquerando o Partido da Mulher Brasileira, explicando algumas das diferenças entre legenda e partido político. Vou botar o link aqui em cima, sugiro que vocês vejam. De fato, o que o presidente está fazendo não é construir um partido, é procurar uma legenda para se eleger. E este é o grande problema dos conservadores brasileiros. Tudo indica que vamos encarar as eleições de 2022 de uma forma não muito diferente daquela que concorremos em 2018. A la louca, a Miguelão, de qualquer jeito. O presidente entra no partido, vai lá um bando de maluco interessado em virar deputado, se filia no partido correndo, sem capacidade da gente controlar quem vai entrar um monte de picaretas. E partido político, gente, é outra coisa. Partidos políticos deveriam ser organizações complexas, com seus departamentos, com gente dedicada a fazer trabalho de enraizamento na sociedade, de fazer educação política da sociedade dos trabalhadores, de arregimentar técnicos qualificados para elaborar políticas públicas, para assessorar os governos, para assessorar os legisladores. O partido deveria organizar a bancada de representantes no parlamento para que a atuação seja feita de forma mais eficiente, não cada deputado para um lado fazendo o que quer, mas representando as ideias do partido, defendendo projetos de lei, programa de governo no parlamento, fazendo oposição ou dando sustentação a governos. É assim que a coisa deveria funcionar no mundo dos sonhos. Infelizmente, não é o que temos e eu não estou vendo luz no fim do túnel, não está me parecendo que teremos. Esse era o comentário de hoje. Se você gostou, se você acha que aprendeu alguma coisa nova sobre a história dos partidos políticos, a origem, a transformação dos partidos políticos e sobre a bagunça que é o sistema partidário brasileiro contemporâneo e os problemas que nós conservadores temos para nos organizar em partido, faz um pix aí, ajuda o canal a crescer. A sua doação, o compartilhamento dos meus vídeos são fundamentais para expandir esse canal, cujo foco é oferecer a você análise política posicionada no campo conservador, à luz da ciência política, à luz da teoria da comunicação
e botando um pouquinho da minha experiência de 44 anos na política a serviço de espalhar conhecimento para você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal, inscreva-se também no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá diariamente eu posto os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos que eu posto aqui no canal. O vídeo de hoje era esse, até o próximo.